Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o Dr. Ricardo Scuotto, do Instituto Hemomed, e vamos conversar sobre doação de medula óssea. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua participação hoje. Estamos aqui para falar sobre doação de medula óssea. E a nossa primeira pergunta é: quem pode doar medula óssea e quem não pode? O cidadão tem que estar saudável, não ter nenhuma doença crônica, não ter nenhum histórico, principalmente de doenças neoplásicas, câncer. Tem a idade entre 18 e 55 anos. E onde a gente tem que se cadastrar para doar medula óssea? Existem dois órgãos responsáveis por isso. Um é o REDOME e o outro é o REEME. Ou seja, você tem um banco de dados com os doadores e um banco de dados com os pacientes. Para você doar a medula óssea, tem que entrar no site do REDOME e ali você vai encontrar um endereço próximo para poder fazer o seu cadastro. Quando a medula é compatível e é encontrado um receptor para esse doador, como funciona o processo? Na verdade, para ficar bem claro, no primeiro momento, o doador ele não doa a medula. Ele vai coletar 2 tubinhos de sangue, onde serão feitos os testes para que ele seja inscrito nesse cadastro. E aí, um sistema informatizado vai fazer o link entre os dados do paciente e os dados do doador. Se rolar um match, como dizem por aí, o sistema vai entrar em contato com o doador para aí sim ele efetuar a doação visando o transplante de medula. Como funciona o processo de doação da medula? O REDOME vai entrar em contato para iniciar o processo da doação de medula óssea. Aí você vai deixar de ser um candidato para se tornar um doador. A tecnologia evoluiu e hoje existe uma maneira mais tranquila de fazer essa doação. Você lembra que eu disse que a célula-tronco habita ali no interior dos ossos? Então, o desenvolvimento tentou fazer com que essa célula saísse de dentro da medula e fosse para a circulação sanguínea, de maneira que não precisasse aspirar o osso da bacia em centro cirúrgico. Desenvolveu-se um remédio que estimula a multiplicação da célula-tronco e com isso ela vai para a circulação sanguínea. Então, o doador recebe esse remédio por 5 dias, para ir estimulando a multiplicação e a migração da célula para a corrente. No 5º dia, ele recebe o remédio e vai fazer a coleta por um método chamado aférese. É utilizado um equipamento específico para isso, em que ele vai receber a punção num braço e uma punção no outro. Por um braço, o sangue é retirado. É processado no interior de um kit de uso único e descartável, em que não há risco nenhum de contaminação para o doador. A máquina separa as células-tronco e devolve o restante do sangue pelo outro acesso venoso. Então o sangue volta para o doador. Sim, o sangue retorna para o doador e o volume doado é estimado entre 250 e 300 ml, até inferior ao de uma doação de sangue, que são 450 a 500. Doutor, existe alguma recomendação pós-doação para o doador de medula e existe alguma possibilidade de complicação depois da doação? Muito raro, muito raro. O doador, uma vez identificado como um doador para um paciente específico, vai ser convocado para uma entrevista prévia. Após tudo isso, se ele estiver apto, saudável e se ele não apresentar nenhum risco para si mesmo, é que ele vai para o processo. A doação em si não apresenta riscos exagerados, apresenta mais desconfortos. A aplicação desse remedinho que eu falei pode deixar a pessoa como se ela estivesse gripada sem os sintomas respiratórios. Nada que um bom analgésico resolva. A doação em si, na máquina de aférese, ela é um pouco longa, demora de 3 a 4 horas. Então, é normal que o doador se sinta cansado. Depois da doação, o que acontece com essa medula? Como ela é processada? Enquanto o REDOME vai preparando o paciente para receber o transplante de medula óssea, o REDOME vai preparando o doador para doação e para coleta. Geralmente, elas terminam juntas, ou seja, uma vez que termina a coleta, a bolsa é enviada para o laboratório, são feitos os testes necessários e no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, essa bolsa é enviada para o centro transplantador onde o paciente se encontra para que seja infundida. A infusão é como uma transfusão. Aquela bolsa coletada vai ser transfundida no paciente. Processo rápido, demora em torno de 1 a 2 horas, sem maiores riscos. Em raríssimos casos, essa medula tem que ser congelada para que ela possa ser transplantada no futuro próximo. E doutor, você pode nos explicar o que é a pega da medula e como saber que a medula pegou? Ou seja, como saber que a medula voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Nós fizemos o transplante. Pegamos as células-tronco do doador e infundimos no paciente. Essa célula vai para a circulação
E na circulação ela passa pela medula. Ela se fixa, começa a se multiplicar e começa a se diferenciar, ou seja, ela começa a se transformar nas células do sangue. E aí, quando elas estiverem maduras, elas são liberadas na circulação. Nós consideramos a pega quando nós conseguimos identificar no sangue circulante as células que o compõem, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Esse processo dura de 3 a 4 semanas, muitas vezes até antes disso. Doutor, qual que é a grande preocupação no dia de hoje em relação à doação de medula óssea? A grande preocupação do Redome é abranger a diversidade genética do Brasil. É importante entender que o brasileiro é diverso. Preciso abranger essa diversidade para que o paciente não fique sem um doador. E falando em doador, uma vez que você fez o cadastro, mantenha os seus dados atualizados. Não perder a oportunidade de atender o paciente que surgir. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo pela presença aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente. Se inscreva no canal da Abrale. E deixe seus comentários abaixo. Tchau!